Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, demorou um pouquinho, mas finalmente estou aqui para conversar com vocês a respeito do romance Esposas e Filhas, da Elizabeth Gaskell. Esse livro eu terminei de ler ele no comecinho de dezembro do ano passado, mas por conta dos vídeos especiais de Natal que eu fiz aqui pro canal e algumas outras correrias também, eu acabei não conseguindo gravar o vídeo sobre Esposas e Filhas e o que eu achei da leitura e todas as reflexões que eu tirei dessa leitura e para poder compartilhar com vocês. Esposas e Filhas é, na verdade, o terceiro romance da Gaskell que eu leio. O primeiro que eu li foi Norte e Sul, que infelizmente ainda não tem vídeo para o canal, eu li antes de criar o canal. E o Cranford, que esse sim eu li também no ano passado, e tem vídeo no canal. E eu vou deixar o link na caixa de descrição do vídeo. Então, o Esposas e Filhas é praticamente o seu terceiro romance que eu li, e eu acho que até agora é o meu favorito, junto com Norte e Sul, apesar de eu também ter adorado Cranford, mas acho que Esposas e Filhas mexeu muito comigo em alguns temas importantes, em alguns conflitos que acontecem aqui no romance, mesmo o livro não tendo um final. O livro foi publicado na revista Cornwell Magazine no ano de 1866, mas infelizmente, enquanto a Gaskell estava escrevendo o romance, ela teve um ataque cardíaco já praticamente no final da história. Então ela estava escrevendo os últimos capítulos do livro, e é justamente aqueles capítulos assim que eu mais estava esperando ver serem desenvolvidos, principalmente na questão de dois personagens aqui, que é a Molly e o Roger Ramilly. Só que a Gaskell infelizmente faleceu antes, então o livro não tem final, o livro não teve um final concluído. Nas edições de Esposas e Filhas, sejam elas em inglês ou em português, como no caso dessa daqui da Pedra Azul, nós temos as considerações finais pelo editor da revista Cornwell Hill. E o editor na época era o Frederick Greenwood, em que ele meio que explica, né, por que a história não foi concluída, né, ele, de uma forma muito singela, muito educada até, muito carinhosa, né, ele fala da morte da Gaskell e do que possivelmente teria acontecido com os personagens no ponto onde a Gaskell parou. Então esse final que o editor da Cornwell Hill Magazine comenta aqui nessas considerações finais de Esposas e Filhas, a gente vê sendo desenvolvido na série da BBC de 1999, que eu consegui assistir. Então foi por isso que eu também acabei demorando para fazer o vídeo para vocês, porque eu queria comentar com vocês também um pouco sobre a série. O Esposas e Filhas vai contar a história de uma órfã chamada Molly Gibson, em que ela é órfã de mãe, no caso, né? Então ela vive somente com seu pai. Então a Molly tem uma vida tranquila até mais ou menos uns 15 anos, tirando um acontecimento, né? Que o pai da Molly, ele é médico e ele tem alguns alunos, alguns pupilos que ele dá aula e ensina, e lógico, né? A troco ali de alguns pagamentos. E um desses pupilos acaba meio que se apaixonando pela Molly. Só que o pai não aceita, né, o relacionamento, nem a própria Molly fica sabendo, porque o rapaz, né, o Mr. Cooks, tenta enviar uma carta escondida para Molly, só que o pai acaba encontrando essa carta, interceptando-a no caso, e aí ele descobre sobre essa paixão do Mr. Cooks pela Molly. Assim então, o Mr. Gibson resolve tirar a filha de casa e levá-la para uma família próxima que mora ali na região de Holyford, onde a história se passa, que é a família Ramilly. A senhora Ramilly, ela tem 2 filhos somente, né, 2 rapazes já crescidos, um pouco mais velhos do que a Molly apenas, e era uma mulher que estava assim, com alguns problemas muito sérios de saúde e estava muito sozinha. Então a Molly resolve ali passar algum tempo ali com essa senhora, algumas semanas, fazendo companhia a ela, e as duas acabam criando uma amizade, um laço afetivo muito grande, principalmente porque a senhora Ramilly enxergava a Molly como a filha perdida que ela não teve, no caso, né? E também nós temos o Mr. Ramilly, né, que é o patriarca da família, só que o Mr. Ramilly, ele é um homem muito difícil, um homem muito cabeça dura, é daqueles pais, assim, bem linha duras mesmo, sabe? Aqueles pais muito complicados de lidar, que ele tem um certo orgulho muito grande do nome da sua família, um orgulho muito grande do que os filhos podem trazer para a família Ramilly. Então ele quer que os filhos façam bons casamentos para trazer dinheiro para a família e para a fazenda dos Ramillys também. A família Ramilly é uma família antiga realmente do condado, mas é uma família que está passando por alguns apuros financeiros. Eles não estão assim mais naquele auge, né, como eles estavam antigamente. E aí tanto o Mr. Ramilly e a Sona Ramilly, eles têm 2 filhos, que é o Osborne Ramilly e o Roger.
Quando a história começa, ambos ainda não estão presentes, eles são apenas citados porque os dois estão estudando. O Osborne Ramilly, ele é o primogênito da família, né? Então ele é o filho mais velho, no caso. Então, eu creio que a maioria de vocês já leu algum romance vitoriano na vida, caso vocês acompanhem o canal há mais tempo, né? Que eu falo bastante de romances vitorianos aqui. Mas caso não, o filho mais velho é o filho que vai herdar a propriedade da família e os títulos, caso o pai tivesse um. Então, no caso aqui da história, é o Osborne Ramilly. Só que o Osborne Ramilly, quando ele finalmente aparece na história, ali lá mais pro meio do livro, você percebe que ele não tem, assim, um jeito de herdeiro, na verdade. E ele foge à linha ali de todos os herdeiros, e muito porque ele acaba tomando algumas atitudes que faz com que o pai comece a, digamos assim, a detestar o Osborne. Porque ele não tem esse mesmo orgulho que o pai tem, né, pelo nome Ramilly, etc. Ele quer se casar com quem ele quiser, ele não está preocupado com título, com nobreza, nem nada. Não que o Osborne seja uma pessoa snob, não é esse o caso, mas o Osborne, ele é um rapaz muito sensível, muito poeta, então a mãe, né, até mostra pra Molly alguns poemas que ele escreve, então eu diria que o Osborne, ele é a representação romântica da história, então ele é quase um herói trágico. Vamos dizer assim, para não dar muito spoiler. Então ele é a representação daquele herói romântico que nós vemos em alguns livros aí do século XIX. Já o Roger Ramilly, não. Enquanto que o pai coloca muita pressão em cima do Osborne, porque ele é o herdeiro e ele quer que o Osborne faça um bom casamento, administre as terras da família, já o Roger não. O próprio Mr. Ramilly fala que ele não era muito inteligente, então ele não esperava grandes coisas do Roger. Mas o Roger, ele acaba em alguns momentos do livro, surpreendendo não só o pai, mas também a própria Molly e as outras pessoas, porque ele acaba sendo aquela pessoa, né, aquele rapaz muito mais pé no chão. Então, sem a pressão que ele tem do pai, o Roger pode acabar fazendo algumas escolhas muito mais acertadas na vida do que o Osborne. Ou não diria acertadas, mas eu diria mais prudentes, né? Então, o Roger acaba se tornando aquele filho essencial para a família Ramilly após, então... isso aqui não é spoiler, tá, gente? Porque acontece logo no começo do livro mesmo, após a morte da senhora Ramilly. Então, como eu falei para vocês, a senhora Ramilly, ela estava muito doente, então ela não vive muito tempo aqui. E logo os Osborns, né, os dois meninos, ficam também órfãos de mãe, assim como a Molly. Mas antes disso acontecer, a Molly também vai passar por uma mudança muito grande na vida dela, porque quando ela retorna na casa dos Ramillys, o pai está noivo para se casar com a senhora Kirkpatrick, que era uma viúva, né? E essa senhora tinha também uma filha, praticamente da mesma idade da Molly, chamada Cynthia. Só que essa Mrs. Kirkpatrick, ela não era assim uma mulher muito, como podemos dizer, muito boa. Eu considero a senhora Kirkpatrick, né, agora a senhora Gibson, uma mulher extremamente egoísta, extremamente mesquinha, interesseira, mas com uma capinha de seda, sabe? Com um jeito, assim, uma educação toda como é que fala? Toda pomposa, que acaba meio que camuflando ali a mesquinhez e o egoísmo dela. E aí, por fim, nós vemos então a Molly tendo esse novo relacionamento, não somente com a sua madrasta, mas também com a sua irmã, que é a Cynthia. O relacionamento dela com a Cynthia é uma das coisas mais interessantes aqui do livro, porque a Molly e a Cynthia são duas pessoas, assim, são duas meninas completamente diferentes uma da outra. A Cynthia teve uma educação francesa, então ela foi educada na França, ao contrário da Molly, que foi educada em casa. Então a gente percebe também essa questão é um pouco do preconceito em que os ingleses tinham com os franceses quando a Cynthia chega em Hollingford para morar junto com a mãe e o padrasto, né? E eu não diria que é por causa dessa educação francesa da Cynthia, mas também é uma das razões dela ser o totalmente oposto da Molly. Enquanto a Molly é essa protagonista um pouco mais altruísta, ela não era tão preocupada assim com status social e essa coisa toda. Ela era muito bondosa, então ela tinha um carinho muito grande pelos Ramillys, principalmente pelo Roger, coisa que vai ser desenvolvida aí um pouco antes da chegada da senhora Gibson e da Cynthia. Então os dois vão desenvolver essa amizade muito sincera, porque Roger vai lá e vai consolá-la a respeito do casamento do pai dela. Então ela tem esse coração mais aberto, ela é mais honesta, ela não é aquela pessoa que é duas caras, que fala uma coisa mas quer dizer outra, ao contrário da Cynthia,
que é basicamente isso. A Cynthia, eu acho ela um pouco manipuladora, assim como a mãe, né? Então ela também tem esse estilo, né, todo educado, todo carinhoso, mas ao mesmo tempo, ela mesma admite isso pra Molly, ela tem uma certa dificuldade de ser honesta e de ser sincera e de falar a verdade. Então ela acaba meio que escondendo pra si muitas verdades, muitos segredos e apenas contando ali meias verdades, né, falando coisas pela metade, e a Cynthia tem um segredo que vai ali trazer muitos problemas para a pobre da Molly lá pro meio do livro. E aí temos a dinâmica Cynthia, Molly e Roger, né, porque no caso o Roger vai acabar se apaixonando pela Cynthia, e esse amor do Roger pela Cynthia vai acabar fazendo com que a Molly perceba que ela não gosta dele somente como amigo, como irmão, mas também que ela também o ama, né, como uma mulher. Então é um momento também que a Molly acaba meio que saindo da sua infância para a adolescência. O romance, ele vai tocar muito em questões de conflitos de gerações. Então a gente tem o conflito de geração entre a família Ramilly. Então a gente tem a ideia do pai, né, do Mr. Ramilly, que quer que os filhos tragam dignidade, quer que os filhos tragam status, né, com todas aquelas ideias que para a época já eram consideradas um tanto ultrapassadas, essa questão de você ter que trazer honra para a família o tempo inteiro, e todas as suas escolhas têm que estar pensando em trazer essa honra para a família. Enquanto que o Osborn e o Roger não estão preocupados com isso, né? Eles estão mais preocupados em terem uma vida digna, e se essa vida trouxer honrarias para eles, tudo bem. Se não trouxer, também não há problema nisso, né? E é uma coisa que o Mr. Ramilly, ele não consegue aceitar esse pensamento dos filhos. A gente vê essa questão do conflito de gerações também na própria família Gibson, quando a chegada da senhora Kirkpatrick, né, que vai ser ali a madrasta da Molly, tem ideias assim que não eram antiquadas para a época, mas que não condizem com o estilo de vida da Molly. Então temos que lembrar que a Molly já é adolescente, então ela já teve toda uma vida com o pai. E essa chegada da senhora Kirkpatrick, essas mudanças que ela traz na casa, então ela muda o quarto da Molly, ela muda os empregados, ela muda os horários das refeições, ela muda tudo praticamente. E ela muda com essa ideia de que eles tinham que ser finos, de que eles tinham que ser uma família extremamente refinada, mesmo que para o Mr. Gibson isso não era necessário, porque ele era o médico da casa, porque ele era o médico do condado, então as pessoas já o respeitavam por ele ser o médico, tá sempre ajudando. Só que a Mrs. Gibson, ela insistia em todo esse luxo, essa finura, né, o que de acordo com ela era o ideal que eles tinham que viver, já que a Molly já não concorda muito com esse estilo de vida da madrasta. Agora falando de alguns pontos que eu gostei e alguns personagens, na verdade, que eu não gostei. Eu definitivamente não gosto da senhora Gibson, muito menos da Cynthia. A Cynthia, eu até gostei dela no começo do livro, quando ela entrou, eu até achei que ela era assim, ela poderia ser uma amiga para Molly, mas eu vi que não, que a Cynthia trouxe muitos problemas para Molly, que a Cynthia era muito falsa, era muito duas caras, então eu realmente não gostei dela de jeito nenhum. Quando o arco da Cynthia termina no romance, para mim foi um alívio, porque eu já não aguentava mais ela. E ela acaba tomando aqui meio que o protagonismo da Molly em muitos momentos. Então, parece muito com a questão da Fanny Price e a Mary Crawford em Mansfield Park, da Jane Austen. Então, é quase como se a Cynthia roubasse o lugar de protagonista da Molly, tal como a Mary Crawford também rouba o lugar de protagonista da Fanny Price. Então, as duas histórias têm essas semelhanças também. Mas definitivamente, pra mim, o meu personagem favorito do livro inteiro é Roger Ramilly. Eu até comentei isso com vocês num vídeo de melhores leituras de 2020, né? O Esposos e Filhas tá na lista. E, gente, eu não tenho palavras pra descrever pra vocês o quanto o Roger é um personagem maravilhoso, é incrível. Porque ele cresce sim na história. Quando eu terminei de ler, eu achei que não, mas ele vai amadurecer muito na história também, principalmente ali mais pros últimos capítulos, porque ele acaba se tornando um personagem essencial para todos ali, não só para sua família, mas também para Molly, para os Gibsons no geral, porque ele tem um coração extremamente altruísta, ele é totalmente o oposto da Cynthia, ele é muito mais próximo também da Molly nesse quesito, porque ele é bondoso. A relação dele com Osborn é uma coisa assim maravilhosa, incrível.
porque não há ciúme entre os irmãos. O Roger em nenhum momento sente que ele é deixado de lado, que ele é aquele filho lá da parábola do filho pródigo, né? Então o filho mais velho. Não, o Roger ele apoia o irmão em tudo, apesar de muitas vezes o Osborn não merecer todo esse apoio do Roger, porque o Osborn também às vezes toma umas atitudes que, pelo amor de Deus, mas enfim. Mas o Roger, ele é assim, é um retrato da bondade extrema em que uma pessoa pode desenvolver na vida. Então, definitivamente, Roger Emmerich entrou para minha lista ali de personagens favoritos de toda a literatura universal. Realmente vale muito a pena ler Esposas e Filhas para conhecer o Roger. E claro, né, o romance dele com a Molly, em dado momento aqui do livro, né, não havia casal mais perfeito do que os dois, né? Então Roger e Emily realmente se completam perfeitamente aqui em Esposas e Filhas. Sobre a questão do título, né, do porquê se chamar Esposas e Filhas, eu interpreto da seguinte forma, né? No começo a gente tem a falta da mãe da Molly, né, e da esposa do pai da Molly, e aí logo em seguida os Ramleys também ficam sem essa figura feminina, né, que a senhora Ramley infelizmente falece no começo da história, então eles também ficam à deriva, né, sem essa mãe para ajudar, auxiliá-los nos conflitos em que havia entre o Osborn e o pai, principalmente, né, porque quem acabava auxiliando esses conflitos que os dois tinham era a própria senhora Ramley. Na falta da senhora Ramley, a coisa degringolou de tal forma que culminou ali numa das cenas mais tristes para mim, aquelas cenas realmente que faz você chorar de fato. Então tem um pouquinho de tragédia aqui também. Então eu vejo esse título Esposas e Filhas justamente isso, né? Por no início essa falta de figuras femininas, e aí até que, por fim, no meio do romance nós temos a chegada aí de duas figuras femininas. Nós temos a senhora Gibson, no caso, né, agora, e a Cynthia, que elas acabam trazendo mais conflitos também para a história. Então, essa questão da falta de figura feminina e da chegada dessas figuras femininas na história que causam mais conflitos é a razão de eu acreditar da Gaskell ter chamado o livro de Esposas e Filhas. E aí, como eu falei com vocês no início desse vídeo, né, nós não temos final, que é uma das coisas mais frustrantes para mim, porque os últimos capítulos de Esposas e Filhas era tudo que eu queria ver o livro inteiro, né, acontecendo, né, que é justamente essa questão do desenvolvimento do romance entre a Molly e o Roger, que finalmente vai chegar aqui nos últimos capítulos, mas que não é desenvolvido completamente por conta da morte da Elizabeth Gaskell. Mas, como eu falei para vocês, eu assisti a série da BBC de 99, que tem o roteiro do Andrew Davis. O Andrew Davis também, que fez o roteiro de Esposas e Filhas, foi o mesmo roteirista de Orgulho e Preconceito da série da BBC de 95, que eu creio que também muitos de vocês conheçam, ou já até tenham assistido. E aí, comentando sobre a série, eu gostei, assim, no geral, para mim foi positivo, é muito fiel ao livro. Lógico, eles tiveram que cortar muitas coisas para poder caber. A série, se não me engano, tem 6 episódios de 1 hora, então deu para desenvolver bastante coisa. Mas teve duas coisas que eu não gostei tanto, que foi a questão dos figurinos e dos penteados das personagens femininas. Eu achei muito feio. Praticamente eu não gostei de nenhum figurino, de nenhum penteado. Eu achei horroroso. Eles usavam aqueles vestidos, né, com as mangas muito bufantes, então, e as atrizes eram muito magrinhas, e aí elas acabavam se escondendo por trás do vestido, né, elas sumiam no vestido, então não favoreciam muito as atrizes. Só no último episódio realmente que fizeram um penteado um pouco mais bonito, colocaram um vestido mais bonito na pobre da Molly, porque a coitada anda que nem uma perdida a série inteira. Mas, enfim, eu gostei demais do retrato do Roger na série, eu acho que ficou muito bacana, eu adorei exatamente aquilo que eu imaginava. O ator, além de ser lindo e maravilhoso, conseguiu dar vida ao Roger Emmerich, então isso realmente para mim valeu a pena ver esse retrato do Roger. E aí nós temos então o final, né, que eu comentei com vocês que a série da BBC tem. Eu gostei do final, mas a última cena eu não gostei. A última cena eu achei um tanto inverossímil pra época, tá? Eu não posso falar qual que é essa cena, porque é um grande spoiler, mas se o livro, se a série tivesse acabado na cena anterior à última, pra mim tava perfeito, poderia ter acabado ali, né? Mas eles acrescentaram mais uma cena que não é nem comentada pelo editor aqui, então é uma licença poética do roteirista da série, mas eu achei aquela cena desnecessária.
Então eu achei inverossímil, tá? É porque assim, é muito pela forma como caracterizaram os personagens, não tem diálogo, é só realmente uma cena final, mas eu achava que não precisava daquela cena, né? Eu achava que talvez assim, aquilo nem iria acontecer. Eu duvido muito que a Molly teria tomado aquela atitude, aquela decisão, tá? Então, é o que eu posso dizer sem dar spoiler pra vocês, tá?